Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje temos aquele nosso quadro favorito e o favorito de vocês também, Analisando. Sempre tem que falar desse jeito. Em que vocês enviam histórias pra gente e a gente comenta em cima delas. Gente, vocês podem mandar histórias sobre o que vocês quiserem. Pode ser sobre relacionamento, pode ser sobre trabalho, pode ser sobre família, pode ser sobre ansiedade. Que o que a gente faz? A gente lê essas histórias aqui, obviamente em anônimo. A ideia não é expor ninguém, não é machucar ninguém, é a gente poder ajudar vocês dentro dos nossos limites aqui no podcast. E o que a gente faz é que a gente junta histórias similares com algum tema que norteia o episódio e a gente comenta aqui pra vocês. Então, se vocês quiserem enviar as suas histórias pra gente, vocês podem mandar lá no nosso Instagram, @podcastpsicologiasincera, ou pelo nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com. E bom, hoje a gente vai falar de um tema que não é tão recorrente aqui no podcast, mas que a gente acha importante, porque não sei vocês, mas eu sei que eu, na fase jovem adulta, o que eu e meus amigos mais fazemos é reclamar sobre trabalho. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. A gente tá muito cansado. Gente, é colega de trabalho tóxico, é chefe abusivo. Bom, não no meu caso, né? Especificamente. A rigor. Eu peço desculpas ao senhor, à senhora. Mas sempre tem alguma coisa ou outra, né? Na correria, do estresse, do trabalho, do dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre trabalho. Recebemos 2 histórias que a gente achou que valia a pena juntar aqui e comentar pra vocês. Então vamos começar com a primeira história. Ana Tereza, lê aí pra gente. Vamos ver o que essa galera tá contando pra gente. E aí, gente, tudo bem? Então vamos hoje de primeira história pra variar um pouco os temas aqui do podcast, pra falar um pouco sobre trabalho. Então vamos de primeira história. Oi meninas, preciso muito da ajuda de vocês. Estou passando muita raiva. No trabalho, eu cuido de vários projetos e geralmente peço ajuda a alguns estagiários para me ajudar. Só que tem um deles, vamos chamá-lo de Francesco, que não respeita nem um pouco a minha autoridade. 2 situações especiais me irritaram muito. A primeira é que ele bate na sala do meu chefe para definir a estratégia do projeto sem mim e depois só me comunica. Ora, eu sou a líder do projeto, eu tenho que estar envolvida. Eu não passei 5 anos ralando no escritório para o estagiário roubar meu lugar. KKKK. Um dia ele vai ter os casos dele, mas esse é meu. Outra vez, pedi para ele confirmar os valores de um comprovante de pagamento antes de eu mandar para o meu chefe. Ele disse que estavam ok. Aí depois eu mandei, ele respondeu por cima dizendo que estavam errados e sem falar que foi falha dele. Ou seja, ele me fez parecer menos diligente quando na verdade foi ele que enviou errado. Na última semana, eu fui até o meu chefe conversar sobre não gostar de me sentir excluída das discussões. Ele disse que nem percebeu que isso estava acontecendo, que foi ótimo eu falar com ele e que ia se policiar. Mas o estagiário continua agindo dessa forma invasiva e negativa. Eu não falei com ele ainda, não sei como abordar a questão. Como corrigir esse problema? Não vou te moer na porra! Olha, eu pensei em algumas coisas. E começando por uma que parece simples, mas eu acho muito importante da gente falar o óbvio. Que muitas vezes quando vocês mandam as histórias de vocês aqui no podcast, a gente às vezes orienta, né? E dá nossa visão do que vocês podem fazer, do que talvez vocês estejam fazendo de errado. Ou enfim, a gente tenta trazer muito essa consciência pra vocês, né? Mas eu tô aqui pensando com essa história. Nem tudo é sobre a gente, muitas vezes, né? Assim. E por que eu tô falando isso? Porque em muitas situações, eu acho que trabalho é um desses lugares, a gente chega também num limite do que a gente de fato consegue fazer pra modificar uma situação. Gente, eu sei que é muito frustrante, tá? Se dar conta disso. E não só no trabalho a gente se depara com isso, mas acho que no trabalho, por envolver posição de hierarquia, por envolver dinheiro, uma necessidade de fato, muitas vezes a gente tá ali, me parece que as limitações são um pouco maiores. Então, só queria começar falando isso, assim, que não necessariamente é sobre você e não necessariamente você tá deixando de fazer alguma coisa e que tá causando isso. Você disse, né, que passou anos no escritório para crescer. Então, acredito que você vai crescer e vai continuar crescendo, porque o seu trabalho já foi reconhecido pelas pessoas que estão no escritório. Muitas vezes, quando a gente é estagiário, a gente ainda quer se provar muito, que deve ser o caso desse garoto aí, Francesco, que você citou. Mas me parece que ele quer se provar passando por cima dos outros. O que isso não é legal e isso não é bem visto em alguns mercados de trabalho.
porém, em outros é bem visto. Então depende muito da cultura da empresa que você tá, depende muito do mercado que você tá, depende muito da sua liderança, dos seus chefes, porque tem chefes que incentivam, tá? Competitividade entre funcionários, intrigas, e tem chefes que não. E aí eu acho que também começam os questionamentos, né? Como é a cultura da sua empresa e se você se identifica com os valores da sua empresa? E outra coisa que eu aprendi, isso é uma opinião pessoal que eu vi ao longo da minha carreira, é as pessoas que tentaram passar de trator por cima de mim foram pessoas que quebraram a cara muito rápido lá na frente. E eu não precisei fazer nada a respeito, tá, gente? Porque acaba que, em algum momento, elas vão passar o trator em cima de alguém que não pode. Ou em cima de alguém que não vai aceitar por menos. Eu prefiro, principalmente em ambiente de trabalho, eu tento causar o menos conflito possível, porque eu não gosto de fechar portas. Isso é uma política minha. Não gosto de fechar portas, principalmente quando se trata de trabalho. Mas tem gente que não tá nem aí de fechar porta, gente. E em algum momento, uma pessoa que sai passando por cima de todo mundo vai encontrar essa outra. E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, até fazendo um contraponto que eu mesma falei, no sentido de que não necessariamente você tá fazendo alguma coisa de errado, mas eu também tô pensando como é que é a dinâmica da sua relação com esse estagiário, no sentido de o que acontece que até então me parece que você não teve esse problema com nenhum dos outros e agora você tá tendo com ele. Eu pensei o que me veio? Eu não sei se você tem questões com assertividade, não sei se você tem questões com pessoas que são mais assertivas que você ou alguma coisa nesse sentido, mas eu fiquei pensando muito por isso, assim, talvez até então você não tinha se deparado. Aí é realmente hipótese, porque eu não sei, não conheço a história pra saber. Mas o meu questionamento foi esse, assim, será que essa tá sendo a primeira vez que a sua assertividade, digamos assim, tá sendo colocada em teste? E aí, sem querer ser também positiva, tóxica, que assim, como uma ótima oportunidade, você passando muita raiva é uma ótima oportunidade, mas acaba sendo, sim, uma oportunidade de crescimento de você trabalhar isso, né? Porque não sei se talvez os outros estagiários não te deram essa dor de cabeça, mas talvez não eram tão impositivos ou não tinham uma presença tão forte, não eram tão agressivos, se for o caso, como esse estagiário é, de passar por cima, de não te respeitar, não respeitar a autoridade. Talvez seja esse o ponto, né? E, de fato, como eu falei, é uma oportunidade de você colocar em prática anos de terapia, episódios de psicologia sincera ouvidos e trabalhar a sua assertividade em relação a ele. O que me pareceu que você foi com seu chefe, achei muito legal, assim. O que tem a ver também com a nossa capacidade de ler, né? Ler o ambiente que a gente tá, ler a pessoa, né? Achei muito legal que, pelo visto, você conhecia seu chefe o suficiente pra você entender que você poderia dar um feedback pra ele, né? Trabalho envolve muito feedback. Tem pessoas que têm mais ou menos dificuldade, né? E aí volta pro que eu tava falando. Interessante que pro seu chefe, que teoricamente, né? Teoricamente e na prática é alguém que tá numa posição hierárquica acima da sua, me pareceu que foi tranquilo de você dar esse feedback, né? Então, o que acontece nessa relação com esse estagiário especificamente? O que ele tem que mina, entre aspas, né? Essa sua assertividade. Eu fiquei pensando um pouco nisso, assim. Eu também queria elogiar, né, que nem a Ana Luísa falou, do fato de você ter aberto o jogo com seu chefe, ter ido falar. Nem todo mundo tem essa coragem de fazer isso. Muita gente, né, vai deixando do jeito que tá. E isso foi muito bom do seu lado, assim. E que bom que seu chefe soube te acolher. E soube falar, olha, eu não tava me tocando disso e tudo mais. Mas talvez essa questão, né, de quem tá fazendo o quê, não seja uma questão pro seu chefe. E talvez não seja uma questão pra você crescer. Dado que a proporção que isso não tomou, né? Mas outra coisa que eu também queria pontuar também é que eu senti muito que é uma frustração em relação à autoridade. Assim, a forma como eu tô interpretando essa história é: eu gostaria de ter uma autoridade, eu gostaria de ser respeitada pelo meu trabalho, que eu batalhei pra estar no meu lugar, mas isso não está sendo reconhecido por outras pessoas, a minha posição na empresa não está sendo reconhecida por outras pessoas. Então entra o questionamento, né? Que posição você gostaria de ter? O que você espera da sua posição? Você gostaria de... Qual tipo de poder você gostaria de ter na sua posição também? Porque acaba que talvez você não tenha, de fato, esse poder com esse estagiário, ou pelo menos esse estagiário não reconheça essa hierarquia, que talvez você no lugar dele reconhecesse. Mas eu fico pensando assim, por que essa posição de poder é importante pra você? Talvez seja porque o seu trabalho precisa ser feito e precisa que ele faça as coisas certinho, ou você também pode ter questões relacionadas a isso, de respeito, de ser valorizado, de ser respeitado, de ser visto, de ser reconhecido, que muitas vezes essa outra pessoa, né, não tá fazendo esse papel. Assim, eu fiquei pensando muito nisso, porque é viagem, tá? Pros ouvintes, assim, é viagem porque realmente a gente tem muita pouca informação pra
criar hipóteses, digamos assim, né? Mas como futura gestalt terapeuta, eu não consigo deixar de pensar bem nesse ponto que você falou, Ana Teresa, assim, das relações e dessa necessidade, dessa dificuldade em relação à autoridade. Eu fiquei pensando se isso é uma questão que aparece em outros lugares da sua vida, em outras relações, se tem outras pessoas que não te dão o reconhecimento que você merece, né? Que você tem dificuldade, talvez, de ser um pouco mais assertiva. Eu pensei aqui nos seus pais. Joguei. Mas assim, eu não faço a menor ideia. É realmente hipótese. Gente, vocês podem pensar. Ai, que óbvio, elas sempre falam de pais. Mas, gente, é porque a maioria das coisas realmente, num geral. Como psicóloga, a gente tem que investigar bastante essa área. Assim, talvez não seja, tá? Os pais. Mas é preciso tirar limpo essa área da vida antes de formular outras hipóteses. Outras hipóteses, exatamente. Porque, bom, vamos ser repetitivas, mas a gente sempre fala isso. Os nossos pais, ou os nossos primeiros cuidadores, né? As pessoas que nos criaram, são as pessoas que nos ensinaram como o mundo funciona. E não só como o mundo funciona, não só o externo, mas o interno também. É na nossa família que a gente recebe nossos rótulos, é na nossa família que a gente desenvolve essas questões com autoridade, se for o fato, ou com assertividade, né? São nessas experiências que muitas vezes a gente vai se deparando com esses gargalos, assim, e esses engasgos de, às vezes, uma super dificuldade que eu tenho de ser assertiva com o meu pai, que é uma pessoa que tem uma posição de hierarquia de poder, né? Às vezes isso respingar em outras relações de hierarquia e poder na minha vida, e de eu ter dificuldade de ocupar esse lugar, reconhecer isso e exigir isso dos outros. Então, gente, eu sei que a gente tá dando um pulo, assim, um salto enorme, mas se a ouvinte ou ouvinte que mandou essa história tá se identificando, é uma coisa aí, né? Como diz a nossa vinheta, mas aí você vê se a carapuça serviu. E algo pra refletir. Se não fizer nenhum sentido, descarta completamente. Mas se fizer, já é algo pra você refletir, e caso você faça terapia, de você poder trabalhando nessa terapia, a sua relação com a autoridade, a sua relação com o poder, não só em relação aos outros, mas a sua própria, né? E por que que isso é importante pra você? E se como que você consegue firmar isso, né? Ter mais força nesse lugar. E exigir isso de quem tá batendo frente. Óbvio, gente, eu falo exigir sempre dentro de bom senso, de uma boa forma. Afinal, você tá no ambiente de trabalho, não é chegar metendo o pé na porta e gritando com ninguém, né? Mas caso venha essa conversa com esse estagiário, de você poder dar um feedback pra ele de uma forma respeitosa, é de você poder entender qual é o seu lugar mesmo. E se o seu lugar ali é um lugar de hierarquia, de você conseguir exigir isso. E eu acho que pra finalizar minha parte nessa história, a pergunta final foi como corrigir esse problema. Eu adorei o verbo corrigir, né? Porque não é tipo, como eu vou desenvolver esse problema, como eu vou solucionar esse problema. Não, é corrigir. Erros têm que ser corrigidos. Então, assim, não sei se eu tenho essa pretensão com a palavra corrigir, mas já vi algo, assim, bem rígido, bem raiva, bem assim, isso tem que ser eliminado. E, assim, eu acho que dentro do que você pode fazer, e dentro da hierarquia também do trabalho, você fez o que é possível. Se você quiser, você também pode falar diretamente com o estagiário. E eu acho que muitas vezes, pra você evitar conflitos, eu sempre dou essa dica pros meus pacientes. É você falar de você. É você falar, olha, eu notei que esse trabalho aqui não foi entregado na qualidade que eu tava esperando. Ou não foi entregue, assim, da forma como eu tava esperando a tarefa fosse feita. E eu fiquei um pouco chateada com isso. Então, eu gostaria que das próximas vezes, né, a gente pudesse alinhar melhor. Se você tiver alguma dúvida, você pode tirar comigo. Coisas mais desse aspecto, assim. Você também pode falar de você, se couber na conversa, né? Do tipo, eu estava esperando um pouco mais, eu gostaria que fosse feito dessa forma, eu me sinto mais confortável dessa forma. Acho que tira um pouco o peso de, olha, você tá fazendo besteira, vamos fazer melhor, né? Porque você tira um pouco a pessoa da defensiva, mas isso são algumas ideias. Porque se você não sentir necessidade de falar com esse estagiário, e você já falou com seu chefe, já tá alinhado com seu chefe, o que tá acontecendo, eu acho que entra o que vai te fazer se sentir melhor nessa situação. Exatamente. E assim, você pode treinar com outras pessoas, você pode treinar na sua terapia, você pode treinar com seus amigos, né? Imaginar como seria. E eu até fiquei pensando de você se colocar no lugar dele, mas assim, genuinamente, se você de fato fosse ele, assim, você estivesse fazendo cagada às vezes e sem saber. A gente não sabe se ele sabe também, né, disso. Talvez ele também esteja, não sei
se é a primeira experiência dele profissional. A gente não sabe como é que é ele na casa dele, na família dele. Enfim, tem tantos outros aspectos aí que podem levar uma pessoa a agir dessa forma e da forma como ele tá agindo. Então, eu acho que se você quiser conversar com ele, é uma boa forma também de se colocar no lugar dele. E se de fato fosse você, sei lá, na sua primeira experiência de estágio, você estivesse fazendo coisas que não estão sendo legais pro seu chefe, né? Ou pra pessoa que tá acima de você. E se esse seu chefe viesse te dar um feedback em relação a isso, como que você gostaria de ouvir isso? Acho que às vezes fazer essa troca seria interessante pra você pensar assim, como que você gostaria e te dar talvez algum caminho aí de como que você poderia comunicar isso pra ele, se for isso que você quiser fazer. Então bora de segunda história, Ana Luísa? Bora! Vou ler aqui pra vocês. Oi, Anas. Primeiramente, queria falar que o podcast de vocês é demais. Fico procurando por um episódio que não ouvi, mas é difícil achar. Só vou falar um parênteses, que pra quem fica procurando o episódio que não ouviu ainda, daqui a pouco tem surpresa pra vocês. Vamos voltar. Hoje eu vim aqui contar um pouco da minha vida corrida e falar que não estou aguentando mais. Eu trabalho no administrativo de uma empresa e nesse setor é somente eu e meus chefes, marido e esposa. Trabalho durante o dia e de noite faço faculdade. Então minha vida é extremamente corrida, não tenho tempo para amigos, família, praticar atividade física. No tempo que tenho de folga, eu só quero deitar e chorar. Meus chefes me tratam super bem, muito mesmo, mas eu estou num ponto de quase jogar tudo pro alto. Eles estão me sobrecarregando de uma forma e como eu sou boba, sempre faço tudo o que me pedem e muito mais. Eles estão há mais de 20 dias fora e eu resolvendo tudo da empresa, além do serviço que é minha obrigação. Quando eles estão fora, não são capazes de me ligar e saber como estão as coisas e eu me virando aqui para dar conta de tudo e fazer com que a empresa funcione. Ai, meninas, eu queria tanto quando eles voltassem conversar e dizer que isso pra mim não dá, que eu estou extremamente esgotada, mas não tenho coragem, porque eu sei que quando começar a falar, vou desabar e eu não quero chorar na frente deles. Vou achar que é tudo drama e que eu só quero chamar atenção. Só queria que eles entendessem a minha situação. Passei por 2 anos de faculdade online, então isso também está acabando comigo. Agora que as coisas voltaram ao presencial, está tudo muito apertado. A verdade é que eu não dou conta de trabalhar e estudar. Vou ter que acabar deixando alguma coisa de fato. Acham que eu devo focar nos meus estudos e deixar o serviço de lado? E aí, Ana Teresa? História curta, mas muitas coisas pra falar, né? Eu tenho vontade, assim, de abraçar ela. Quando ela falou, eu só quero deitar e chorar, eu fiquei... Gente, meu coração, assim, apertou, coitadinha. Mas eu acho que tem uma informação contraditória, assim, 2 informações que são contraditórias, que eu já quero começar frisando. Meus chefes me tratam super bem. Porém, aí é o quê? 2 parágrafos de por que eles não me tratam bem. Então, assim, isso já é uma coisa que eu vou questionar. Porque se eles estão te tratando bem, eu não sei de que forma eles te tratam bem pra você classificar dessa forma. Mas, assim, muitas vezes os seus chefes, eles podem ser umas pessoas legais de você trocar ideia, de estar ali, de serem pessoas agradáveis. Mas no dia a dia, eles podem ser abusivos em questão de como eles te mandam tarefas. E isso tá claramente desequilibrado, tá desigual o que eles estão fazendo com você. E muitas vezes, por eu acreditar que você tem esse perfil de não falar, de botar tudo pra si, de guardar muito, eu acho que eles abusam um pouco disso e talvez eles saibam, tá? Talvez não, mas talvez eles saibam que você vai aceitar se eles falarem. Então eles só vão colocando, vão só colocando. E como você não coloca limite, pra eles tá muito confortável essa posição de não colocar limite. Você consegue ver? Consegue distinguir? Cara, você tocou no ponto que eu ia falar, que é essa questão dos limites. E eu acho que isso serve pra trabalho, mas, num geral, para situações de limites na vida mesmo. Gente, se a gente não colocar os nossos limites de forma clara pras pessoas, vai ter gente que vai passar dos nossos limites mesmo a gente colocando? Certamente vai. Adoraria que não fosse o caso. Mas tem muita gente que realmente não, assim, não sabe no sentido da gente não colocar mesmo, sabe? Então, isso que você falou, Ana Teresa, pra mim é o ponto dessa história, né? O quanto mais você aceitar essas demandas, mais provavelmente elas vão vir exatamente por isso, assim, porque tá muito confortável. E eu entendo, assim, até me coloco um pouco no seu lugar. Eu percebo que eu facilmente entro nesse lugar, aí eu tô falando da minha vida pessoal, profissional, né? No meu trabalho. Eu facilmente me coloco e me colocava mais nesse lugar de aceitar qualquer demanda. Até porque, gente, a gente tá num trabalho, a gente tá querendo provar nosso valor, a gente tá querendo se destacar. E isso tudo é muito válido. Mas a gente também tem que perceber o nosso próprio limite em relação a isso. E eu tô pensando assim, eu não sei se você só tá percebendo o seu limite agora, depois que você já passou muito dele, ou se você já percebe ele e você mesma passa por cima dele e também deixa os outros passarem
há muito tempo. Porque se no seu tempo de folga você só quer deitar e chorar, pra mim, isso é um indício muito grande de que você já passou muito tempo dos seus limites, né? E quando eu falo de você passar, é porque existe aí uma relação muito grande dos outros passarem dos nossos limites e a gente se deixar passar. Como eu falei, não é uma coisa necessariamente leva a outra, porque muitas vezes a gente coloca, e no trabalho, nossa senhora, nem se fala, da gente estabelecer nossos limites e eles serem passados. Mas muitas vezes os nossos limites estão sendo passados porque nós mesmos também não estamos colocando. Então eu tô dando essa volta toda pra questionar você em relação a você colocar os seus limites e de que, de fato, parece que hoje tá muito confortável. E se tá confortável, se você não colocar, muito provavelmente isso não vai partir deles. Esse é um ponto que eu acho muito importante de falar. E você falou que tem medo de falar com eles e de desabar. Eu não vejo isso como um problema. Eu sei que não é o melhor dos mundos, não é a impressão que a gente quer passar pros nossos chefes, não é o lugar, né, que a gente acha que é ideal pra isso. Mas, assim, me parece que você tá no limite, assim, você tá explodindo. Então, se for dessa forma que você vai conseguir colocar limite, não tem problema. Eu acho que a sua queixa e o seu limite não vai ser menos válido se você demonstrar emoção. Isso pode ser até de uma perspectiva pessoal, assim, eu já me demiti de um trabalho no qual eu chorei durante a demissão. E a minha chefe foi muito compreensiva comigo. E isso fez com que eu admirasse mais ainda ela. E em nenhum momento me senti julgada. Muito pelo contrário, eu me senti muito acolhida. Então isso também até mostra um pouco como as pessoas vão lidar com você. Porque de fato, assim, tá me parecendo que você tá num momento muito delicado da sua vida. E se você não tá cercado de pessoas que estão ali querendo o seu bem, torna esse momento muito mais pesado. Com certeza. E eu acho que tem até um pouco a ver com o que a gente estava falando pro ouvinte da primeira história, em que a gente fala sobre saber ler, né? Porque realmente tem 2 pontos, assim, de o quanto mais você for aceitando, provavelmente mais eles também vão achar que você pode dar conta. E assim, eu acho que se pra você, na sua interpretação, por exemplo, eles são muito gente boa, é o que a Ana Teresa falou, né? É algo a ser questionado, levando em consideração o tanto que eles estão te sobrecarregando. Mas eu acho que dá pra juntar esse ponto que ela falou com o que eu falei de você colocar seus limites. Porque é isso, se você vai aceitando, vai falando que dá conta, eles vão entregando. Mas se pra você eles são de fato gente boa, se essa forma como você julga eles, né? Talvez seja essa uma possibilidade mesmo de você poder compartilhar. E, gente, ambiente de trabalho é realmente sobre ler, né? Também vou falar da minha experiência pessoal. Hoje, no meu trabalho, eu me sinto completamente à vontade de compartilhar quando tá difícil, de compartilhar quando eu não dou conta. Eu tenho uma relação, tanto com os meus pares, quanto com a minha chefe, pra poder falar isso. Então, cabe também a você julgar se, assim, realmente ler o ambiente, se é um lugar seguro de você fazer isso ou não. E também tô pensando assim, indo um pouco pro próximo ponto, né? Você perguntou se a gente acha que você deve focar nos seus estudos e deixar o trabalho. Não tem uma resposta certa e uma resposta pronta, uma resposta fácil pra isso. E também não é o nosso lugar aqui no podcast dar essa resposta, assim, do que a gente acha, porque tem muitos fatores, né? Eu fico pensando, tem pessoas que, quando estão na faculdade estudando, de fato precisam se manter num trabalho porque precisam ajudar com a renda da casa, né? Precisam dar esse suporte pros pais, ou não. Ou é uma pessoa que já tem suas contas pra pagar, tem filho, enfim, precisa daquele salário, né? Depende muito. Mas tem gente que não, tem gente que tá ali mais por experiência mesmo, por currículo. Então, todos esses fatores, eu diria que podem te ajudar a nortear essa decisão, assim, do que você acha, né? Se você deve focar mais nos seus estudos e deixar o seu trabalho de lado ou não, ou procurar outro trabalho que se encaixe melhor com a sua rotina. Realmente, tem muitos fatores que podem te nortear a ver o que você acha que é melhor pra você hoje. Mas uma coisa que eu fico pensando, que eu já ouvi de alguma pessoa, não lembro de quem, mas que trabalho vai e vem. Até porque, gente, assim, a gente, num geral, não é tão especial assim pros nossos chefes, né? É muito fácil da gente... Quer dizer, nem todo mundo, né? Mas, num geral, eu tenho uma visão de que é muito fácil da gente ser substituído. Mas algo que pode ir embora e é mais difícil de voltar é a nossa saúde mental. Então, se... Não é que a gente vai conseguir sempre nos dar o luxo de priorizar a saúde mental
legal. Queria muito, mas eu acho que isso é uma sociedade idealista e utópica. Se um dia a gente conseguir chegar, ótimo, da gente ter nossa saúde mental como prioridade 1, mas nem sempre é o caso, né? Isso realmente é um privilégio, um luxo. Mas se você tem essa possibilidade, eu acho muito importante, porque chega um ponto que se a nossa saúde mental tá no lixo, nem o trabalho, que é o que a gente tá priorizando, a gente consegue fazer. Então, é um equilíbrio difícil de manter, mas é importante de ficar atento. Eu acho que esse ponto que a Ana Luísa tocou é extremamente importante da sua saúde mental. E um questionamento que eu também quero deixar pra você é: eu não sei em que momento da faculdade você tá, eu não sei quantos períodos você precisa fazer pra concluir a sua faculdade, mas você não vai poder ser estagiária pra sempre, até porque eu acredito que você tem a ambição de crescer, de ganhar melhores salários, de alcançar melhores cargos. Então, se você abrir mão da sua faculdade, se você deixar de lado a sua faculdade, será que você vai poder crescer na sua carreira a longo prazo? Porque a curto prazo, talvez vai te dar dinheiro, talvez você vai estar no mercado de trabalho, mas eu sempre fico pensando, né, a longo prazo. Eu sou uma pessoa completamente de longo prazo. Então, assim, se eu tô fazendo alguma coisa que eu tô vendo que lá na frente eu posso quebrar a cara fazendo, eu já começo a cortar logo agora. Então, eu não acho que... É que nem a Ana Luísa, tem muitas nuances. Não sei se você precisa desse dinheiro, não sei como é que funciona, mas eu acho que é importante deixar que você vai precisar desse diploma para crescer na sua carreira. E será que abrir mão desse diploma ou deixar esse diploma de lado vai te ajudar? Eu acho que fica um questionamento. Porque talvez, na sua área, ninguém ligue para diploma e tá tudo bem, mas eu acredito que no país que nós vivemos, ter uma graduação concluída ajuda muito você no mercado de trabalho. E a gente não pode deixar de lado essa informação, sabe? Fingir que isso não existe. Com certeza. E pra finalizar, uma coisa que eu fiquei pensando, até parecido com o que a gente falou pra história anterior, de outros lugares e outras situações e outras relações da sua vida, se for o caso, em que você não coloca limites e você deixa chegar nesse ápice que tá. Isso acontece? É realmente um questionamento, assim, porque dificilmente também a gente tem um mesmo padrão de comportamento. Dificilmente a gente tem um padrão de comportamento em só uma esfera da vida. Então, se a gente tem dificuldade de colocar limites, se a gente passa muito dos nossos limites e deixa os outros passarem em uma esfera da vida, é bem provável que em outras a gente também faça. Então, aí, é a história sobre trabalho, mas você tá ganhando aí de bônus, as duas ouvintes, né? De bônus essa reflexão para se essa questão que vocês estão vivendo hoje no trabalho reflete em outras áreas da vida de vocês. E o que eu fiquei pensando é que, caso isso seja algo que você queira mudar, eu arriscaria dizer que sim, porque me parece que é prejudicial para você, mas caso seja algo que você queira mudar, não vai ser do dia pra noite e não vai ser fácil. E você precisa começar a treinar e experimentar em algum lugar, né? E quando a gente faz algo pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, não é fácil. Então, caso você já tenha se pegado em outras situações em que você precisou colocar um limite, primeiro, entender qual é o seu limite e segundo, expor esse limite para os outros. Se você já tiver feito isso em outras situações da sua vida, eu diria para você pegar isso emprestado, assim, pegar essas experiências emprestadas e utilizar das estratégias que você lidou e do conhecimento mesmo que você adquiriu nessas situações para essa. E caso essa seja a primeira vez, querido ouvinte, que você vai experimentar reconhecer o seu limite e colocar esse limite, saiba que não necessariamente vai ser perfeito. Às vezes, nossos medos, né, as fantasias que a gente cria são muito piores do que de fato acontece. Mas caso não seja uma experiência positiva, saiba que você tá experimentando e você tá treinando pra melhorar isso e poder aplicar isso em outras esferas da sua vida. Seja em outros trabalhos mesmo, ou seja realmente em outras esferas, né? Nas suas relações familiares, nas suas relações amorosas. Então também, sem querer ser positiva tóxica aqui, mas sendo, de olhar o lado bom da situação, né? Mas porque realmente quando a gente precisa começar de algum lugar, né? Eu tô pensando muito nisso, assim, nos dois casos. E parece que as duas histórias são uma boa oportunidade de experimentar e de trabalhar alguma coisa, assim, de melhorar algo, né? Então, acho que, por mais que talvez não seja fácil, e fica aqui o nosso acolhimento e o nosso abraço de longe, a gente espera que dê tudo certo se você resolver conversar com seus chefes e colocar esse limite, ou se demitir, ou o que for. A gente espera que dê certo pra você, mas que é isso, assim, se não for perfeito ou como você gostaria que fosse, é experiência. A gente trabalha tudo experiência e a gente vai amadurecendo e a gente vai adquirindo novas ferramentas pra lidar com a vida mesmo nessas situações. Então, acho que você pode tirar muita coisa aí de aprendizado dessa situação. Não sei se depois que você mandou essa história você fez alguma coisa a respeito. Espero que sim, mas toma cuidado com esse seu padrão de se auto-sacrificar pelos outros. Porque eu tô até vendo aqui a história, né, que você falou que você não tem tempo para amigos, família, praticar atividade física e você só quer deitar e chorar.
ficar. Então toma muito cuidado que se a gente não cuidar disso, isso pode ser até um princípio de uma depressão, se isso não for visto a longo prazo. Então não se sacrifique tanto pelos outros. Eu acho que todo relacionamento a gente vai ter que ceder e tudo mais, mas se sacrificar a longo prazo não dá certo. E uma boa técnica que eu vi em supervisão também, na verdade, não é uma técnica, mas enfim, mas é um exercício que eu vi um terapeuta fazendo com o paciente, é de você listar o que você ganha e o que você perde. O que, assim, no sentido de o que esse trabalho te dá, mesmo assim, se é dinheiro, se é experiência, se é aprendizado, isso tudo, de você listar mesmo o que esse trabalho tá te dando e o que esse trabalho tá te tirando. O famoso prós e contras. É, o famoso prós e contras. Mas é porque eu gosto muito desse direcionamento, além só de prós e contras, de direcionar o que você ganha e o que você perde, né? O que isso te dá e o que isso te tira. E não só no trabalho, mas nessas outras coisas que me parece que o trabalho tá te tirando, segundo você. Sua família, o que tá mais próximo da sua família te daria e o que te tiraria. O que tá mais próximo dos seus amigos te daria, o que te tiraria. Enfim, com cada âmbito e com cada coisa que você tá tendo que dividir o seu tempo hoje, acho que é algo pra você refletir. Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Segue então a gente aí na sua plataforma de áudio, classifica o nosso episódio e também não deixa de compartilhar esse episódio, né? Marca a gente lá no @podcast Psicologia Sincera, que a gente adora ver vocês ouvindo, compartilhando os nossos episódios. Então vai lá que a gente sempre responde lá no Instagram e nas outras redes sociais. E você também pode descobrir o que eu e a Ana Luísa estamos fazendo. Eu tô no @Ana Tereza Cavalcante e a Ana Luísa. Tô no @psicóloga Ana Luísa Braz. E nossos Instagrams vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, junto dos Instagrams do nosso editor maravilhoso, Rodrigo Moreno, e do nosso designer também, Fernando Picamilho. E todos esses Instagrams, todos esses links, vai estar tudo aqui embaixo pra vocês acharem facinho. E só pra lembrar, gente, é sempre importante a gente falar. Se vocês se identificaram com alguma coisa, se bateu mais pesado, se tá difícil, a gente vai sempre aconselhar vocês a buscarem ajuda psicológica. O podcast Psicologia Sincera não é uma terapia, obviamente, né? A ideia é a gente poder ajudar vocês aqui, mas sempre dentro de um limite, e na terapia vocês vão ter muito mais espaço realmente para vocês poderem trabalhar as questões de vocês, terem o acolhimento que vocês precisam e desenvolver o que vocês precisarem desenvolver. Então, busquem terapia se for o caso. Vocês podem falar comigo, com a Ana Tereza. A Ana Tereza tá com a agenda aberta. Eu nesse momento não tô com a agenda aberta, mas tenho ótimas indicações na Gestalt Terapia para vocês. Então, se for o caso, a gente vai sempre lembrar de vocês buscarem ajuda psicológica. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Gravando. Rodrigo, só pra deixar bem claro pra você, eu vim de uma gripe, então eu vou tossir durante a gravação, mas eu não vou tossir quando eu falar, tá? Eu só vou tossir nos intervalos. E o meu aviso é que eu vou evitar ao máximo não bater com a minha mão, meu braço, minha perna ou qualquer coisa no microfone. E vamos nos esforçar muito. Começou. Vamos nos esforçar muito pra um episódio de 30 minutos. 30 minutos. Então a gente vai levar mais esporro. E ninguém gosta de esporro. Então bora, vamos gravar. Eu vou ficar longe da mesa.